Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Hoje nós vamos debater o marketing pessoal e o serviço público. E para isso nós convidamos a professora Cláudia Mônica Ritossa. Ela atua na área de marketing, é especialista em marketing, é mestre e doutoranda em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Ela morou alguns anos no exterior, trabalhou em multinacionais e, nos últimos anos, ela assessorou o prefeito de Curitiba, ou então, e na época governador do Paraná, Jaime Lerner, desenvolvendo projetos na área de tecnologia da informação. A professora Cláudia Mônica Ritossa, ela também gerenciou o projeto de implantação do sistema de bilhetagem automático eletrônica da Rede Integrada de Transportes de Curitiba, da URBS, e atualmente ela está vinculada à Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Paraná. Ela é nossa professora aqui do Grupo Educacional Uninter, na graduação e na pós-graduação, desde 2007, onde ela leciona disciplinas voltadas à área de marketing, à área de administração. E a professora Mônica é autora de 2 livros, este livro aqui, ambos publicados pela editora IBPEX, que é Tópicos Especiais de Marketing. Esse livro ele faz parte da série Marketing Ponto a Ponto, é um livro dialógico editado pela editora IBPEX, e também a professora Mônica é autora de um outro livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o livro Marketing Pessoal, quando você é o produto. Nós vamos falar do conteúdo desses 2 livros, vamos falar também a respeito do marketing pessoal na administração pública, já que a professora Mônica, ela trabalhou no serviço público, como eu mostrei no início, ela assessorou o então governador Jaime Lerner. Professora Mônica, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. A senhora, apesar de jovem, tem uma experiência profissional muito grande, trabalhou no exterior, em multinacionais, no setor público. Eu gostaria que a senhora nos definisse o que é marketing pessoal. Todos nós, nesta sociedade da informação, neste século XXI, neste período em que as coisas mudam rapidamente e que a sociedade cada vez exige mais dos profissionais, nós também temos que fazer o marketing pessoal para permanecermos no mercado de trabalho? Boa noite, professor Bernardi. A sua pergunta é muito adequada. Eu queria esclarecer que, em primeiro lugar, muita gente pensa que fazer marketing pessoal é a ciência da embromação. E eu vou estudar marketing pessoal porque vai ser a maneira que eu vou conseguir enganar os meus pretensos empregadores para conseguir galgar melhores postos, melhores remunerações. Bom, quem pensa assim está completamente enganado. Porque, como já diz um ditado, você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, na verdade, o que o marketing pessoal é? Você tem que se entender, você indivíduo, você tem que se entender como um produto que tem suas características,
seus atributos, que precisam atender às necessidades de um segmento específico do mercado empregador. Então, é isso que o marketing faz. Ele consegue fazer, em primeiro lugar, você se autoconhecer, você saber todas as suas características, as suas potencialidades, as suas limitações. Permite que você enxergue o mercado, veja o que está disponível naquele mercado profissional e o que te interessa de acordo com as suas aspirações próprias e as suas características próprias, e daí investir nesta ponte. Investir com o quê? Com conhecimento, com formação, com estudos técnicos, para que você consiga, de fato, chegar aonde você deseja profissionalmente. É interessante, professora Mônica. Me diz uma coisa, mas o nosso futuro empregador, ele tem que tem que nos conhecer. E como é que se chega até ele? Através das redes sociais, encaminhando currículos, saindo reportagens nos veículos de comunicação. Como é que aquele que vai empregar o trabalhador chega a uma conclusão de que não, realmente a Cláudia Mônica Ritossa, ela é top de linha nesta área? Tem uma metodologia para se chegar a isso. Sem dúvida. Você pode contar para nós esse segredo? Não é segredo, a gente só tem que saber aplicar corretamente. Tá? Então, nós temos o que nós chamamos de ferramentas de marketing pessoal. Porque, veja bem, para você se autoconhecer, né, identificar todos os seus potenciais e as suas limitações, para você daí enxergar este mercado profissional e preparar esta ponte que vai te ligar, isso dá um trabalho imenso. Aí depois que você planejou com cuidado, que você fez todas as análises necessárias, escreveu tudo isso, você diz, e agora? Como é que o mercado vai saber que eu existo? E aí que entram essas ferramentas. Essas ferramentas do marketing pessoal, basicamente, são 4. A mais conhecida é o networking. Tá? Que é o quê? Você construir uma rede de relacionamentos. Nós já vamos falar com maiores detalhes. Depois é o cartão de visita, que muita gente acha que aquele pedacinho de papel não vale mais nada, mas ele tem uma importância muito grande se ele for usado corretamente. Depois, a elaboração do seu currículo. Veja bem, o currículo não é o compêndio da sua vida. A gente tem que lembrar sempre que essas pessoas que selecionam e analisam currículos nos departamentos de recursos humanos ou de gestão de pessoas dentro da empresa, elas não estão recebendo só o seu currículo. Tá? Elas recebem centenas, dezenas de currículos para serem analisados. Quanto mais complicado for a leitura do seu currículo, maior é a chance dele ser descartado. Né? Então, os currículos hoje têm que ser muito objetivos. E mais ainda, eles têm que estar voltados ao interesse daquela empresa. Então, não é que você vai mentir que você tem uma formação que você não tem, que você não possui. Mas você vai evidenciar, vai colocar em destaque aquilo que você já acredita vai ser muito mais interessante para aquela empresa. Por quê? Porque isso facilita a análise do seu currículo. Para que você aí seja chamado para a 4ª possibilidade de você mostrar quem você é de fato, que é a entrevista de seleção. Tá? Então, trabalhando essas 4 ferramentas, eu consigo fazer chegar ao mercado profissional a comunicação da minha existência. Aí dizem assim, mas Cláudia, as redes sociais não entram nisso? Elas estão se aprimorando, né? Mas elas ainda têm um foco muito voltado para o entretenimento, para o lazer. Tá? Então, por exemplo, o Orkut não serve para essa finalidade, né? Porque o Orkut ainda realmente está vendo só aquela socialização prazerosa entre amigos, entre familiares. Você não tem como divulgar nada ali profissional. Agora, o Facebook, ele já criou recentemente agora uma possibilidade profissional, onde eles estão ainda tentando melhorar,
ver como isso vai evoluir. Por quê? Porque eles estão indo na onda do LinkedIn. LinkedIn hoje é a rede social profissional mais utilizada mundialmente. Tá? Ou seja, no LinkedIn você só tem relacionamentos comerciais, você não tem lugar para colocar fotografias ou falar do passeio que você fez ou da festa que você está promovendo. É um espaço exclusivamente para você se mostrar profissionalmente. E inclusive daí existem algumas ferramentas dentro do LinkedIn que te permitem encontrar oportunidades de trabalho que casem com a sua formação. Então, isso é muito interessante. Tá? Mas isso ainda está evoluindo. Muitas empresas acabam ainda utilizando as redes sociais para poder identificar algumas características dos seus potenciais funcionários. E professora Cláudia, e colocar o currículo nesses sites da internet, isso funciona ou não? O resultado tem sido positivo. Principalmente nesses sites que eu estou falando, nessas redes sociais que são voltadas justamente para a área profissional. Né? Mas é importante dizer como que as outras redes que não são profissionais podem afetar negativamente ou positivamente, vamos dizer assim, a imagem, a impressão que você causa num potencial empregador. Bom, primeiro, tem gente que deixa todas as suas informações disponibilizadas ao público em geral. Então, qualquer pessoa que faça parte daquela rede social, sendo seu amigo ou não, acessa tudo que você escreve e todas as fotografias que você posta. Isso quer dizer que aquela empresa para a qual você está se candidatando a uma vaga também vai ver essas informações. Inclusive, até saiu no noticiário recentemente, essa semana ainda, que uma moça deixou de ser contratada por uma empresa porque quando foram acessar a rede social dela, viram que à noite ela era dançarina de funk. Ela passava a madrugada inteira dançando funk, então quando ela chegava no trabalho, ela já estava cansada, não tinha disposição para desempenhar suas funções adequadamente. Então, você veja bem, nesse caso, para a empresa foi fantástico ter o acesso à rede social. Para a moça não foi tanto assim, né? Já teve um efeito negativo. A senhora falou a respeito do uso do cartão de visita. Quero dar um depoimento pessoal aqui. Eu, quando fui eleito a primeira vez vereador de Curitiba, eu conheci um deputado, Samir Achua, de São Paulo, que tinha sido o deputado mais votado naquela eleição, em 82, com mais de 500 mil votos. E eu perguntei para ele, deputado, qual foi o seu segredo? O senhor era vereador e se tornou deputado federal. Daí ele me entregou o cartão dele. Ele disse, olha, você está conversando comigo aqui, até foi num jantar da Boca Maldita, lá da confraria da Boca Maldita aqui em Curitiba. Mas esses, puxa, conversei com uma pessoa tão simpática, um deputado federal, mas amanhã você não vai lembrar mais o meu nome. Então, com o cartão, você vai sempre lembrar do meu nome, tanto que eu estou lembrando aqui, comentando com a senhora. Inclusive, complementando a informação do cartão de visita, sim, algumas dicas. No cartão de visita vai o mínimo de informação. É o seu nome, a sua formação, o seu telefone, o seu e-mail e a sua página na internet, se você tiver. Pronto, não precisa mais nada. E aí, já que eu estou falando em endereço de e-mail, por favor, para situações profissionais, vamos adotar um e-mail profissional. Então, por exemplo, o meu e-mail profissional é o meu sobrenome mais o domínio da onde eu tenho a minha conta de e-mail. Tá? Então, essas coisas tipo assim, bonequinha cor-de-rosa, @hotmail.com, tá fora. Né? Garanhão do, sei lá, do Boqueirão, @. Então, esse tipo de endereços de e-mail, você guarde isso para a sua vida pessoal, particular, para os seus amigos, para os seus parentes. Quando você está envolvido no ambiente profissional, tudo tem que ter um caráter profissional muito grande. Inclusive, até o ato de entregar um cartão e de receber um cartão
Também isso exige profissionalismo. Então, em primeiro lugar, seus cartões têm que estar bem acondicionados. Se você passa um cartão de visita todo amassado, com telefone desatualizado, que você risca em cima e daí põe o telefone corrigido, isso causa uma péssima impressão. E da mesma maneira, quando você está recebendo o cartão de alguém, leia o cartão. Se possível, comente alguma coisa. Puxa, eu não sabia que você era coordenador da área de pesquisa dessa empresa. Puxa, que bacana, o que você faz? E guarde este cartão também de uma maneira bem acondicionada, pode ser junto dos seus próprios cartões, porque isso demonstra o quão profissional você é. Correto. Então, a senhora falou a respeito de ter um site, um blog. A senhora acha que isso ajuda no marketing pessoal? Ah, com certeza. Com certeza, claro, tem que sempre ver que conteúdo você está colocando, né? Mas tem blogs interessantíssimos, pessoas que realmente apresentam alguns trabalhos, algumas reflexões, né? Colocam alguns questionamentos. Isso mostra um amadurecimento profissional de uma pessoa, né? Então, se você consegue direcionar o teu blog para um conteúdo assim, onde você abre fóruns de discussão, onde você de fato coloca coisas pertinentes, conteúdos pertinentes, não usa linguajar chulo, né, porque não é o caso. Isso realmente soma, com certeza soma. E para fazer um projeto de marketing pessoal, a avaliação dessa imagem, ou seja, da marca pessoal, como é que se faz? Como se colocam? Você tem que estabelecer metas, visão, objetivos. Eu gostaria que a senhora explicasse o conteúdo desse seu livro, Marketing Pessoal. Em poucas palavras, eu vou tentar passar isso para vocês. É o seguinte, quando você vai comprar um perfume, um shampoo, um sabão em pó, você tem uma marca que sempre tem um reconhecimento especial da sua parte. Você vê aquela marca e você já faz uma associação. Puxa, essa marca é confiável, ela é um pouquinho mais cara, mas eu sei que ela cumpre o que ela promete. Da mesma forma, você olha outras marcas e você vê, puxa vida, o orçamento está apertado, essa marca aqui, né, é um pouquinho mais ordinária, mas, sabe, o preço está mais adequado para o meu bolso nessa época, eu vou pegar essa marca. Então, veja bem, quando você está no supermercado, numa circunstância onde você está adquirindo um produto, você já tem essa noção. O que aquela marca te transmite? Pois bem, eu não disse no começo que o indivíduo tem que ser encarado como um produto? Então, nós também temos essa marca. Nós também, querendo ou não, quando encontramos alguém, nós estamos passando essa impressão. Essa pessoa que nos conhece em 7 segundos. Em 7 segundos, ela já faz um processamento dizendo se vai gostar ou não de você, mesmo antes de te conhecer. Ela já consegue identificar o que sua marca diz para ela. Isso tem a ver com tudo, com as palavras que você usa, com o teu gestual, com a tua aparência, a circunstância onde vocês estão, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Eu sei que isso é injusto, né? Porque a gente não pode mudar essas coisas, a gente nasce com elas, né? Mas, enfim, é assim que funciona a mente das pessoas. Professora, por que 7 segundos? Eu gostaria que a senhora explicasse. Isso é um estudo científico? Isso é um estudo científico na área da psicologia, onde já foram feitas diversas pesquisas. A primeira impressão é que vale? A primeira impressão é a que fica e ela é adquirida nos primeiros 7 segundos que você conhece uma pessoa. Então, não perca a oportunidade de causar uma boa primeira impressão, porque depois, para você reverter este processo, é muito difícil. E tem mais uma coisa muito interessante ainda nesses estudos desenvolvidos, que mais de 70% das avaliações que você faz na primeira impressão estão corretas. Então, assim, pensar muito nisso, quem você quer ser, aonde você quer chegar, é muito importante. Quais são esses processos, né, que até que o professor Bernardo aqui perguntou. Você precisa se conhecer. Todos nós viemos aqui no mundo para cumprir uma missão. Você tem que descobrir qual é essa sua missão. A tua vocação está onde? Eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com idosos, eu quero trabalhar na produção, eu quero trabalhar... enfim, são tantas áreas.
você descobre essa sua missão, você projeta uma visão. Puxa vida, o que é visão? É dar um prazo para que isso que eu sonho aconteça. Puxa, daqui a 10 anos eu gostaria de ser reconhecida como uma profissional desta área e reconhecida desta maneira. Então, você tem esse tempo todo para planejar. Aí você vê. Cadê minhas limitações? Puxa vida, para eu poder atuar neste meu sonho, eu tenho essas limitações. Então, nesses 10 anos, eu tenho que me preparar. Que cursos eu tenho que fazer? Como é que eu posso superar esses obstáculos que eu encontro? Da mesma forma, quando você identifica as coisas que você é bom, você diz, puxa, eu preciso caprichar mais na expressão desses meus pontos positivos, que às vezes eu não percebo que eles são tão positivos assim. E você vai estabelecendo, então, suas metas, seus objetivos, você vai colocando tudo isso por escrito. Mas, ao mesmo tempo, assim que você identifica mais ou menos o caminho que você quer seguir, você vai aí para o ambiente profissional e você começa a analisar as empresas. Quais são as oportunidades que você tem nessa área? O que as empresas estão solicitando para o profissional atuar nesta área? Lembrem que o mercado profissional é muito dinâmico. O mercado ele vai mudando conforme vão mudando os consumidores, conforme vão aparecendo as crises, conforme vão aparecendo as turbulências, novas tecnologias que surgem. Então, esse mercado está em constante evolução. Então, você tem que analisar o seu aspecto comparado com o que o mercado está oferecendo, para daí você tomar as melhores decisões. E isso, professora, vale para quem atua na iniciativa privada e essas regras podem ser aplicadas no setor público também? Ou é um pouco diferente? É um pouco diferente, sim, professor Bernardi, porque o que acontece? Como é que você entra no setor público? Já começa pelo processo de seleção. Abre um concurso. Eles colocam as condições do concurso e está escrito lá, você tem que ter curso superior nessas áreas. E, enfim, eles dão todos os requisitos para você estar apto a participar daquele concurso. Em sendo aprovado, você é chamado e você é designado para uma função. Então, veja bem, você não passa pelo processo de entrevista. Mas, veja bem, serviço público não é para todos. Existem certas peculiaridades no serviço público que já colocam um filtro em quem tem o perfil para trabalhar na área pública e quem não tem. Então, quando você está fazendo aquele diagnóstico pessoal e você considera o serviço público, você também tem que analisar mais profundamente, até com pessoas que trabalham no serviço público, se aquilo é realmente para você. Supondo que seja... Aí você atendeu os requisitos do concurso, você foi aprovado no concurso. Então, agora que você pode começar a pensar melhor nas suas análises pessoais com as profissionais. Você vai ver, puxa vida, aonde estão as melhores oportunidades dentro dessa instituição pública onde eu estou trabalhando? Eu tenho formação para isso? Então, aí você pode começar a pensar em se preparar, melhorando suas competências, suas habilidades, para você ser designado para aquela função. Além disso, não só no privado, mas no público também, a maneira como você comporta, a maneira como você age, a maneira como você veste, isso tudo complementa a sua formação educacional e profissional. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco a professora Cláudia Mônica Ritossa, abordamos o tema marketing pessoal e o serviço público. Professora Cláudia, quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Olha, o prazer foi todo meu.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate e nós continuaremos entrevistando neste segundo bloco a professora Cláudia Mônica Ritossa, ela que é especialista em marketing, é mestre e doutoranda em administração de empresas, e nós estávamos falando do marketing pessoal. Encerramos o primeiro bloco fazendo uma análise do marketing pessoal no serviço público. Mas, professora Cláudia, dentro do serviço público também tem os seus planos de cargos e salários, tem todo um crescimento profissional. Também se a pessoa está, digamos assim, habilitada, nem sempre isso é válido, mas ela pode ser convidada para ocupar cargos em comissão. E não cabe, neste caso, também o marketing pessoal, quando a pessoa tem um notório saber naquela área, um desempenho profissional reconhecido, porque não são apenas os políticos que ocupam esses cargos, tem cargos que exigem competência técnica também. Gostaria que a senhora fizesse uma abordagem nesse aspecto, já que a sua aula está interessando a todos nós aqui. Olha, a verdade é o que eu estava falando no primeiro bloco, né? Quando a gente fala de marketing pessoal dentro do serviço público, o que muda um pouco é o tempo em que as coisas vão acontecer. Então, evidentemente, você passa por todo aquele processo inicial para ver se você realmente tem o perfil para trabalhar numa empresa pública, porque ela tem as suas especificidades, apesar dela ter políticas de cargos e salários, tudo é muito volátil, vamos dizer assim, tá? Porque entra um presidente novo, entra um ministro novo, e aí veem que as contas não fecham, eu estou com déficit na balança comercial, porque eu gasto mais do que ganho, e aí eles não pensam duas vezes em mudar planos já anteriormente. Isso é válido nas administrações municipais e estaduais também? Também, em qualquer esfera, na municipal, na estadual e na federal, né? Mas vamos deixar esse aspecto político de lado, né, e vamos focar em você como indivíduo, servidor público de uma dessas instituições. Quando você entra numa instituição dessa, é aquilo que eu estava dizendo. Você tem que, primeiro, se informar como é que são esses planos de carreira. Tá? O que eles prevêem. Você tem que conhecer melhor a sua instituição. Então, por exemplo, eu sou servidora pública federal. Eu sou da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, a Universidade Federal do Paraná é um grande universo. Há possibilidades inúmeras lá dentro de trabalho, em diversos setores, segmentos, áreas mais técnicas. Tá? Eu preciso conhecer a instituição onde eu trabalho justamente para ver aonde eu me enquadro melhor, né? Aonde eu teria mais satisfação, aonde eu poderia contribuir mais com a instituição. E aí eu novamente faço aquela análise, porque aquela análise do autoconhecimento, de potenciais, limitações e das perspectivas que a empresa que eu estou me oferece, isso tem que ser constante. Não é fazer uma vez na vida e esquecer, guardar na gaveta.
Por quê? Porque você muda e porque a empresa muda. A empresa também passa a requisitar outros perfis, outras competências dos funcionários. Então, se você quer crescer dentro de uma empresa pública, é importante você analisar todas essas possibilidades que existem dentro desse universo e você se preparar para tal, ou melhorando os seus aspectos que não estão muito bons, ou trazendo novos conhecimentos, fazendo uma pós-graduação, por exemplo, ou se você não tem curso superior, se você é um funcionário que entrou no serviço público por concurso de nível médio, faça um curso superior direcionado para essa área aonde não só a instituição que você está precisa, mas que também vai te dar prazer. Então você começa a se preparar e você começa a se tornar, vamos dizer, uma peça interessante dentro do planejamento de gestão de pessoas dessa empresa. Professora Cláudia Mônica Ritossa, quando o marketing prejudica, eu faço uma analogia aqui com o futebol. Muitas vezes nós temos jogadores consagrados, atletas de renome, e eles não se empenham tanto no treinamento, eles não se esforçam tanto no jogo, e eles perdem lá para alguns jogadores, atletas que estão começando. Só a fama, ou só o prestígio, só o conhecimento, ele pode muitas vezes não resolver o problema, porque a pessoa ela pode não corresponder naquele momento à sua fama. O que fazer para evitar isso? Essa tua pergunta, professor Bernardi, ela é bem complexa, tá? Porque, vamos dizer assim, o foco do marketing esportivo... Aliás, é um dos artigos, um dos tópicos do seu outro livro. Aqui, sim, é um capítulo dentro do livro de tópicos especiais. Dentro do marketing esportivo, são diversas as possibilidades de se atuar. Tá? Então, você está perguntando agora para o atleta. Não, mas eu faço, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma analogia, às vezes, no próprio setor público. A pessoa chegou assim muito bem indicada, com um currículo excelente, só que na hora não desempenhou, ou seja, não correspondeu. Ou tinha uma fama muito grande, mas para resolver aquele problema daquele setor, daquela empresa, a coisa acabou não resolvendo. Bom, esses casos especificamente costumam acontecer porque as competências não estão de acordo. O que são competências? Elas são conhecidas pelo anagrama CHA, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos e habilidades são características técnicas. Tá? Então, conhecimento é tudo aquilo que você vai adquirindo na tua formação educacional e na tua experiência profissional. Então, tem um conteúdo cognitivo. Tá? E o que são as habilidades? É a maneira como você aplica esses conhecimentos que você adquiriu. Tá? E o que são suas atitudes? Atitudes já têm um caráter comportamental. Tá? As atitudes é a maneira como você se comunica, como você se interrelaciona com as pessoas, a sua aparência. Este conjunto, este chá, esse conjunto tem que estar em harmonia com a empresa onde você está trabalhando. Então não adianta você ser formado em Harvard se você, por exemplo, peca em atitudes. Atitudes importantes, que são esperadas dos funcionários na atualidade. Primeiro, você tem que ter capacidade de liderança. Ser líder não é ser arrogante. Há uma diferença muito grande entre isso. Ser líder é você conquistar uma equipe para trabalhar em prol daquele objetivo que vocês estabeleceram. E ser arrogante é você achar que você é o dono da verdade e os seus subalternos têm que fazer aquilo que você deseja. Isso não cria um ambiente favorável para uma produção criativa. Tá? O outro aspecto, saber trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe significa o quê? Saber ouvir o outro. É saber ouvir uma opinião divergente da sua
e ver que quem diverge de você não está errado. Na verdade, ele está enxergando a situação sob um outro ângulo. Então, essa capacidade de tolerar e de aceitar opiniões diversas, isso também é algo que as empresas procuram. Outra coisa, as empresas querem que você esteja sempre atualizado com os avanços tecnológicos. Isso está sempre mudando, o tempo todo. Então, a empresa quer continuar evoluindo e para ela poder evoluir, ela precisa ter um funcionário que acompanhe essas evoluções e que saiba manusear essas novas tecnologias. Ela busca o quê? Funcionários criativos, que encontrem maneiras não óbvias de resolver situações. E aí nós entramos em mais outro requisito. A empresa não quer que você faça parte do problema, a empresa quer que você faça parte da solução. Então você tem que ser uma pessoa também que esteja focada para a resolução de problemas. Tá? Então a tua formação pode ser fantástica, você pode ser excelente num meio de amigos, né? Pessoas te recomendam. Aí quando você vai assumir uma função, você tem deficiências nessas coisas que eu estou te falando. E isso prejudica muito o teu desempenho dentro da empresa. Tá? E isso significa o quê? Você não fez uma análise correta dos seus potenciais e das suas limitações. Porque você sabe aonde o bicho está pegando. Você sabe naquilo que você realmente é bom e naquilo aonde você ainda tem que engatar a primeira, tem dificuldade, às vezes até para falar em público, são tantas as situações. Então, se você não faz bem essa autoanálise, este processo de autoconhecimento, acontece nisso. Professora Mônica, estudos apontam de que um dos maiores fatores que contribuem na demissão, principalmente de executivos, não diz respeito à sua capacidade técnica profissional, mas à sua dificuldade de relacionamento com as pessoas, com os seus subordinados ou com os seus chefes. Exatamente. Eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem sobre isso. Não, isso foi exatamente o que eu acabei de falar para o senhor, professor Bernardi, que são as atitudes. Ou seja, lembrando, as competências são formadas por conhecimentos, habilidades e atitudes. Certo. Conhecimentos e habilidades é justamente esse aspecto técnico, que você aprende formalmente ou aprende pela experiência, e você aplica esses conhecimentos. As atitudes, que é justamente essa capacidade de ser líder, de interagir com o outro, de respeitar a diversidade, de saber ser criativo, ou seja, de saber conviver num grupo e conquistar, aliar pessoas ao seu projeto. Essas são as atitudes dentro das competências. Então, por isso que tem muitos executivos que estão... Ou seja, é só para vocês verem a importância dessa situação, isso não se aplica só a nós funcionários, vamos dizer, de escalões inferiores. Esse problema está sendo levado, inclusive, para o alto escalão das empresas, onde diretores também são cobrados dessas atitudes. Ou seja, é aquela inteligência emocional, como que você lida com o outro, entender que o outro também está com problemas, mas que o outro também tem condições de contribuir. Então, essas características de interrelacionamento são muito importantes. Um outro aspecto, nos seus livros a senhora fala da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Eu gostaria que a senhora analisasse o que vem essas formas de comunicação e que influenciam nas carreiras, influenciam na vida das pessoas. Bom, comunicação é aquele processo de você ter um emissor de uma mensagem que usa de um canal de comunicação para transmitir uma ideia, uma mensagem para um interlocutor. Neste canal de comunicação existem interferências, que a gente chama de ruídos, que podem ser de todo tipo. Pode ser barulho, pode ser muita gente na conversa, ou o teu interlocutor não está prestando atenção. A verdade é que você vai saber se essa mensagem foi de fato recebida pelo seu interlocutor como ela devia, quando ele te dá uma resposta, que a gente chama de feedback.
né? Então, muita gente acha que comunicar é abrir a boca e soltar um punhado de palavras. E não é isso, não. Na verdade, a gente tem que entender que a comunicação é o que o outro entende e não o que você fala. Você fala A e o outro entendeu B, a comunicação não se realizou. A comunicação só se realiza se eu falo A e o meu interlocutor entende A. Então, de fato, a comunicação verbal é aquela que vem das palavras. É as palavras que nós emitimos. Então, essa que é aquela que nós mais estudamos, né? Então, que palavras que eu utilizo? Eu estou usando o vocabulário adequado para o meu interlocutor? Porque se eu quero falar de um assunto técnico, eu sou de uma formação técnica, mas o meu interlocutor não tem a mesma formação que eu, não adianta eu querer utilizar terminologias todas sofisticadas que ele não vai me compreender. Da mesma forma, eu preciso articular bem as palavras. Eu preciso que cada sílaba seja bem compreendida, porque senão ele não entende nem as palavras individualmente, o que dirá a mensagem inteira. Terceiro, tem pessoas que têm problemas de nervosismo, de ansiedade, e quando vão se comunicar com alguém, essa própria timidez acaba gerando inclusive problemas de gagueira. A pessoa acaba falando rápido demais, ou ela baixa o volume da sua voz, tudo isso acaba interferindo na pessoa que está do lado de lá. Então, isso é comunicação verbal, aquilo que você escolhe dizer, né, por meio da fala. Mas, acreditem ou não, existe a comunicação não verbal, e a comunicação não verbal, ela corresponde a 55% desse processo de comunicação. É impressionante. Então, 55% do processo de comunicação ocorre pela comunicação não verbal. A gente pensa que tudo está concentrado nas palavras, mas não é isso. O não verbal pesa mais. O que é o não verbal? Comunicação não verbal é aquela que não precisa de palavras para mandar uma mensagem. Então, por exemplo, num e-mail, quando a gente põe 2 pontos e um colchete, aquilo está dizendo o quê? Eu estou feliz. E eu não usei palavras nenhuma. Tá? Ou, quando no trânsito eu tenho um sinal de pare, não foi utilizada palavra nenhuma, mas está me comunicando algo, eu preciso parar aqui. Ou é proibido estacionar aqui. A mesma coisa o símbolo de ecológico, o símbolo de portadores de deficiências físicas que tem nos estacionamentos, são mensagens não verbais que dão um recado. Pois bem, e nós, que mensagens não verbais nós estamos passando? Bom, primeiro, os gestos. Os gestos têm um significado muito importante. Então, se eu coloco a mão no bolso, eu estou receoso. Se eu cruzo os braços quando eu estou falando com alguém, eu estou na defensiva. Tá? A expressão do meu rosto, se eu estou dando uma boa notícia, o meu rosto tem que transparecer essa boa notícia. Eu não posso chegar e dizer para uma pessoa, olha, eu queria te dizer que o meu filho nasceu. Ou seja, há um descompasso entre o que você fala e o que a tua expressão demonstra. E junto dessa comunicação verbal está a sua aparência. A sua aparência diz respeito aos seus cabelos, à sua maquiagem, o perfume que você usa, as roupas que você está trajando, tá? O carro que você tem, até isso. Tudo isso faz parte de uma comunicação não verbal. Então, não basta só sabermos escolher as palavras e dominarmos um tema, né? Nós precisamos também estar em harmonia com todo este resto não verbal que compõe esse processo de comunicação. Nesse processo, professora, eu gostaria que a senhora avaliasse a importância do funcionário, o servidor público, ou mesmo de um trabalhador numa empresa, do bom humor no seu dia a dia e principalmente do sorriso. Isso tem alguma importância? Em que nível? Totalmente, totalmente. Em particular no serviço público, isso é um pouco mais agravado, porque as pessoas, com o tempo,
acabam considerando aquele espaço público como o seu domínio pessoal. E se é o meu domínio pessoal, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. Porque, na verdade, você está numa empresa pública, que é de toda a população brasileira. Essa empresa não pertence a você. Você não está dominando aquele espaço. Tá? Então, na empresa privada, isso se faz sentir menos, porque a posição do dono da empresa, do presidente da empresa, é mais influente. Veja bem, o meu patrão, entre aspas, é o presidente da República. Veja como ele está distante. Eu estou aqui em Curitiba. Agora a presidenta, né? A presidente Dilma é a minha, vamos dizer assim, ela é a dona da minha empresa. Tá? Ela que está lá na posição maior. Mas eu estou em Curitiba, ela está em Brasília. Então, esta distância faz com que dê mais liberdade para os funcionários criarem essa sensação de domínio. Mas isso está completamente errado, isso é abominável. O seu futuro dentro de uma empresa pública, você tendo este comportamento, está bem comprometido. Então, do que eu estou falando? E isso serve para os funcionários de ambas empresas, públicas e privadas. Tá? Por exemplo, você não vai ficar o dia inteiro com um fonezinho aqui de ouvido ligado no seu MP3, para que as pessoas, quando tenham que falar com você, eu tenho que gritar seu nome, ô João, para você ouvir, ou você vai obrigar as pessoas a levantarem, baterem no seu ombro para dizer, João, estou tentando falar com você, tira esse fone de ouvido. Segunda coisa, o uso do telefone celular. Gente, você não está no trabalho, público ou privado, para ficar resolvendo questões pessoais. Então, tem gente que senta na sua mesa de trabalho. Bom, em primeiro lugar, coloca aqueles trins, funk, rock, enfim, são sons inadequados para o ambiente profissional. E ainda num volume elevado. Né? E daí ficam falando alto sobre assuntos particulares, minutos a fio. Né? Professora, aproveitando, a senhora não acha que é uma agressão ao cidadão, aquelas placas que a gente encontra, desacato à autoridade, 15 dias a 3 meses de detenção, porque normalmente atrás daqueles servidores que tem essa plaquinha, esse aviso de desacatar servidor público, está alguém que não está respondendo ou está atendendo adequadamente o cidadão que indiretamente é quem paga o seu salário. Ai, Bernardo, você faz cada pergunta capciosa. Então, vamos lá. Primeiro que essa lei não é desacato à autoridade, é desacato a servidor público. É o servidor público. Isso. Existe a lei de desacato ao servidor público que, de fato, tem a penalidade de algum tempo aí de detenção. Aliás, é abuso de autoridade o que eles cometem. Pois é. Então, olha só. Há tantos aspectos dentro do serviço público que tem essa dualidade. Tá? E esse é um deles. Bom, em primeiro lugar, nós brasileiros em geral partimos do pressuposto que funcionário público não trabalha. Tá? E isso, vamos dizer, é algo que está ali no subconsciente da maioria dos brasileiros. Servidor público mama nas tetas do governo, não faz nada o dia inteiro. E nós sabemos que isso não é verdade. Aliás, o nosso curso de gestão pública tem esse objetivo de capacitar cada vez mais os servidores para que eles possam servir a sua cidade, o seu estado e a nação brasileira. Então, veja bem, mas foi criada esta fama. Por quê? Porque os noticiários no jornal também não nos ajudam. Eles só falam das maçãs podres. Eles não falam das maçãs boas. O quanto está sendo feito, por quem está sendo feito. Então, eu diria, que, na verdade, a grande maioria dos servidores públicos são muito bem capacitados, talvez até se limite um pouco na capacitação em algumas situações, mas são pessoas bem intencionadas profissionalmente. Elas estão lá tentando servir, ajudar e trabalhar. Por causa de alguns poucos, essa fama acaba sendo estendida para o serviço público em geral. Então, o que acontece? Eu, cidadão, preciso do atendimento de um órgão público.
eu já chego influenciado pelas matérias que eu ouço na televisão. Ah, porque tem fila nos hospitais, ah, porque tem fila no INPS, ah, tudo tem fila, tudo tem mau atendimento. É isso que aparece sempre na mídia. Tá? Então, eu já chego indisposto para falar com esse servidor público. Tá? Então, esta lei, ela está lá justamente para refrear essas pessoas que, apesar de estarem sendo bem atendidas, elas acabam desacatando o servidor público por conta de todas essas outras informações que ficam lá subliminarmente na nossa mente. E a gente acaba rotulando todo mundo por baixo. Tá? Então, para evitar algumas situações desse tipo, é que foi feita esta lei. É evidentemente que ela acaba protegendo também o servidor público incompetente. Na verdade, é até uma contravenção penal, né? Desacatar o servidor público, se eu não estou enganado. Mas nós queremos mais uma vez agradecer a professora Cláudia Mônica Rittosa, essa especialista em marketing pessoal, escreveu esses 2 livros que eu recomendo, Tópicos Especiais de Marketing e Marketing Pessoal, quando o produto é você. Professora Cláudia Mônica, eu não tenho dúvidas, repito isso, falei no primeiro bloco, de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos de gestão pública, também aos nossos assinantes da CWB-TV, com esta aula que eu posso colocá-la como uma aula especial, uma aula nobre. Muito obrigado. E eu que agradeço.